Olá, boa noite. Boa noite a todos. Um mini coração para vocês. Vamos para mais uma modelagem, mais uma live de toda quinta-feira. Vamos aguardar a nossa colega Francilene, que participa comigo. A gente colabora com essa modelagem, cada uma trazendo uma informação, trazendo inspiração através dessas personalidades. A Francilene está entrando. Vamos aceitá-la. Oi. Oi. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Tô bem. Como é que foi a semana? Foi boa, mediana. Nada fora do comum, né? Alguma coisa. Mas foi boa. Estou finalizando o semestre da escola. Amanhã é o último dia de aula. E aqui no Eu não... ateliê ainda. Hum, Amanhã é o último dia. certo. Aí fica o quê? 15 dias? 15 dias em média. Acho que a gente volta lá pelo dia... Iníciozinho do mês, talvez. Lá pelo dia 30 ainda de julho, eu não sei bem. Mas é 15 dias por aí. Pouco tempo, pouco. Sempre foi assim, Francilene? Bem atrás, há muito atrás era um mês, o mês de julho era o mês de férias, considerado, né? Mas agora ficou bem mais puxado, aí são 15 dias, e é porque começou bem cedo as aulas, em fevereiro. Uhum. É porque Realmente, tem na uma minha carga época, a gente... horária. Eu também, quando a gente estudava, era o mês de julho, né? Eu até chamava as férias de julho, dava para fazer muita coisa, viajar e tal, mas hoje é bem reduzido Certeza. esse E as período férias agora. de final de ano também eram longas, né? Hoje nem tanto, eu acho. Nem tanto, porque vai às vezes até 20 de dezembro, 22, tem aula ainda. Então, dezembro fica. Não tem férias em dezembro, praticamente. Tem só o recesso de Natal, aí só o mês de janeiro mesmo, que é férias. É por aí que funciona. Aí fevereiro já começa, aí. Uhum. É, mas é isso. Estudar, né? Estudar faz parte. Faz parte. Faz É parte. preciso. E aí a gente que ainda não conseguiu se desprender, né, dessa questão totalmente da CLT, do funcionalismo público, acaba tendo que cumprir, né, toda essa... Aí vai embora Não, a liberdade de tempo, né? verdade Toda aquela coisa que a gente... a formação básica, né, Francilene, ela é importante, obviamente. O que a gente Uhum. questiona hoje, depois de muito entendimento, é a real necessidade da faculdade como tradicionalmente se coloca, né, na sociedade. E muitas É, vezes é só um romantismo, vamos dizer assim. Mas, enfim, é bem complexa essa questão. E na verdade. modelagem do João Kepler, eu assisti alguns podcasts dele, sabe? Inclusive, já tinha assistido há um tempo com o próprio Pablo e também teve um último podcast, foi o mais recente, com o Marcos Paulo. O João Kepler, ele saca muito de empresa, de empreendedorismo. Ele é muito bom, Francilene. Nossa Senhora. Pois é, eu Então, também ouvi uma palestra dele, é impressionante, assim, como ele domina na arte, ele tem realmente resultados, né? sim, ele é duro na educação. Ele estava contando, inclusive, né, como ele se comporta como pai. Ele tem 3 filhos. Tá certo, né? Ele deve saber qual é o resultado que tem disso, e provavelmente é por isso que vem o resultado. Mas é bem interessante.
Então... E uma coisa que eu achei interessante, ele falava, né, que ele não gosta nem de ser chamado de empreendedor e tudo, mas ele gosta de ser chamado de educador, porque ele usa do conhecimento dele para educar, não é? Escreveu livros, ele é escritor, né? Então é interessante. As pessoas estão entrando rotativamente, mas hoje a nossa modelagem será sobre o João Kepler Braga. João Kepler tem 54 anos e ele é escritor, educador, anjo investidor, conferencista, apresentador de TV, podcaster e pai de empreendedores. Ele é especialista na relação empreendedor-investidor e ele foi premiado por 4 vezes como o melhor anjo investidor do Brasil pelo Startup. Ele é o maior anjo investidor no mercado de startup brasileiro. É CEO da Bossa Nova Investimentos e ele é, assim, o suprassumo dessa área de empreendedorismo. Ele é um palestrante dos mais requisitados hoje em todo o Brasil e ele começou a vida de empreendedor muito cedo, com apenas 11 anos, lá em Belém do Pará, quando ele vendia coisas usadas na escola e no apartamento onde ele vivia. E com 16 anos, ele montou a empresa Kepler Soft, que produzia e vendia programas para clínicas e consultórios médicos na cidade. Ele ganhou dinheiro e pegou o gosto para empreender. Hoje ele é considerado, então, um dos mais atuantes investidor anjo do país. Ele fala que o anjo é porque faz o bem, né? Então, leva esse nome. É o investidor do bem. E através da sua empresa Bossa Nova, ele investe em mais de 100 startups, entre elas a 33, 34, que é um grande sucesso de venda pela internet de sapatos com esses raros números. E no momento também ele está lançando, pela editora Ser Mais, o livro Educando Filhos para Empreender. E ele, numa entrevista, ele foca na importância dos pais educarem seus filhos com uma mentalidade empreendedora, não apenas para mais na frente montarem empresas, mas para terem uma vida desde cedo mais responsável e com melhores resultados. Ele é pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E ele na entrevista ele fala, né, que menina é diferente, você lida diferente com menina. É como se ela fosse, assim, a bonequinha, né? Mas ele fala que tem uma inversão. É como se a mãe, que normalmente eu creio que deva ser assim, na minha casa também a mãe é mais dura com a menina e é mais assim com os meninos, e ele é o inverso. Ele é mais, mais assim com a menina e tal, e mais duro com os meninos. Deve ser para temperar, vamos dizer assim, né? E aí, ele tem umas frases bem interessantes. E ele tem uma frase dele que ele fala assim que só a prática é capaz de mostrar como tudo funciona. Ele fala muito de ação, sabe? De você se posicionar, de você ter as ações na vida, porque se você ficar só adquirindo conhecimento, só como realmente um obeso mentalmente, você vai ser um eterno planejador. E, na verdade, você precisa ser executor. Então, ele sempre deixa essas frases, inclusive, como mensagens finais, em várias entrevistas dele, né? De você, que só a prática te capacita, só a prática, de fato, valida. Então, que você tem que
testar, você tem que validar, você tem que colocar em prática, porque só assim você vai ser um multiplicador, né? Então, eu achei isso, como ele foca muito, eu achei que isso é real e a gente tem visto isso nas nossas mentorias, o que a gente deve aplicar, inclusive a gente deve, de algum modo, ensinar o que a gente aprende, senão, se a gente não fizer isso, logo a gente esquece. Então a gente, vou deixar pra testar depois. Não dá, você não vai fazer. Você vai ficar só sendo um acumulador. Então, eu achei isso interessante. Eu tenho feito algumas coisas assim, de colocar aquilo que eu tenho aprendido. Às vezes eu não coloco no mesmo dia, mas eu já deixo como uma tarefa para ir colocar no outro dia. Até porque aquilo fixa o que eu estou aprendendo, sabe, Francilene? E é como se ficasse mais claro assim na minha mente. E quando eu compartilho, é como se eu estivesse vivenciando aquilo. Então, isso tem sido para mim um exercício bom. É dessa forma que eu tenho conseguido fixar mais. E, de fato, quando eu compartilho, quando eu coloco em prática, quando eu transbordo de algum modo, e que haja uma interação, essa interação, de acordo com algumas perguntas que me fazem, isso é bem interessante, que me faz refletir outras possibilidades, sabe? E isso é muito interessante, porque a gente é treinado para perguntar, o segredo está aí. E com a resposta você tem outras perguntas, e isso te faz ser sempre uma pessoa que pensa. Eu achei isso muito interessante. E ele fala sobre perguntas, inclusive. Ele diz que um mentor faz perguntas, busca ampliar suas perspectivas, orientar sem impor e corrigir sem ofender. Então, eu achei interessante que a filha dele ela é bem dependente, assim. E aí, no almoço que eles tiveram, ela perguntou a ele, ele até falou assim, nossa, ela tá me perguntando, né? Ela que é toda se vira e tal. Aí ele falou o seguinte, quando ela fez a pergunta para ele falou assim, não vou te responder não. Aí ela falou assim, ué, mas por quê? Porque se eu responder, eu vou te direcionar. Você que descubra, você que se vire. Aí no outro dia, ela chegou, ela falou, pai, eu estive pensando, eu descobri isso, vou fazer isso. Aí que tipo, ele fez uma pergunta baseada no que ela respondeu, e aí ele fez a pergunta sobre a resposta dela. Então, ele acha que é isso, que ele é um mentor muito além de ser pai. Então, ele muitas vezes responde fazendo perguntas. Então, ele é muito inteligente. E ele fala que ser pai é isso. Ser pai é cuidar, mas, acima de tudo, orientar e apresentar as flores e os filhos. Então, é justamente para você não criar um monstro, né? Ele fala sempre, Francilene, que ele não quer ter herdeiro, porque ele não vai ter herdeiro. Ele vai desfrutar tudo em vida. Tá certo que ele fala que existe uma herança que é legítima, mas ele quer sucessor, ele não quer herdeiro. E ele falou, eu vou desfrutar tudo em vida. E ele conta até que quando o filho dele, independente, tem várias empresas, enfim, ele pediu lá uma certa quantia para completar, para ele comprar um carro, o carro dele lá. E ele falou, não vou te dar não, se vira. Então ele deixou para ele tentar se virar e ele fazer lá. Então ele é duro, assim, porque ele não quer criar um monstro. E eu achei, puxado, né? Se você pensar como pai, como mãe, parece que você está sendo mal e tal. Mas eu acho que... Mas faz sentido, né, Francilene? E ele deixa... Faz sentido, sim. E Marcos Paulo, nesse podcast, inclusive,
ele deu um exemplo que ele veio de uma família muito simples e tal. E aí o pai dele depois foi empreendendo, foi tendo uma condição melhor. Não, ele até deu um exemplo, não como a gente aqui hoje, mas ele não falta nada, ele viaja todo mês com minha mãe e tal. E ele pediu ao pai dele um dinheiro, sei lá, suponhamos, R$ 100, para ele comprar algo e vender, coisa desse tipo. O pai dele falou assim, olha, eu tô aqui com R$ 50, eu vou deixar R$ 50 aqui no armário, aqui em cima. Quando você conseguir os outros R$ 50, esses 50 aqui são seus. E aí foi que o próprio John Kepler falou assim, seu pai foi muito sábio, porque ele não quis criar um monstro. Então, é por aí. Não é só você ficar sendo me dá isso, me dá aquilo. Você tem que entender como faz para conquistar isso. Né? Então, ele é um empreendedor muito seguro, um empresário muito seguro. E ele tem, sinceramente, Francilene, ele é aquela pessoa em que você deve colar, sabe, para ter todas essas informações e riquíssimo ele. Então é isso, são essas informações aí que eu trouxe. Você pode trazer aí para a gente mais informação para complementar aqui. Ele falava, eu ouvi ontem uma palestra dele, por sinal bem longa, ele falava muito dessa questão da inovação, do saber a dor do cliente e sanar essa dor, porque empreender é isso, é servir aqueles que precisam em determinada situação. E me traz muito para mim aqui também, com o meu empreendimento de ateliê infantil, que eu segui essa linha infantil, e às vezes eu sou muito cobrada, às vezes porque, por que tu não costura tudo, por que não faz? Então, eu me identifiquei muito nessa questão de seguir uma linha, de curar uma dor, porque não dá para curar todas as dores, porque eu vou me perder, Sim. Né? E assim, diante das minhas possibilidades, eu me propus a curar a dor das mães que querem um vestido de festa para sua filha e, de repente, eu posso servir elas nesse sentido. Se eu fosse fazer tudo para todos, eu não daria conta e sairia mal feito, né? Então, ele falava muito disso, não precisa você trabalhar para todo mundo, você vê uma dor, uma necessidade, você investe naquilo, que isso vai fazer com que você cresça. Claro que depois tem outras possibilidades também. E essa questão do não querer fazer só também, do delegar, do não ter ciúmes do talento, mas saber também dividir com outras pessoas. Então, eu achei bem interessante essas falas dele. E uma das frases, ele diz assim, não queira encurtar o processo, plante, regue, depois colha, que é o que nós estamos vendo, né, o princípio da semeadura e da colheita. Então, é preciso passar pelo processo, não dá para encurtar, para pular, né? É preciso enfrentar o processo, começar pequeno e ir crescendo. Todo empreendimento começou pequeno. E muitas pessoas não começam justamente porque já querem ser grande. Né? E é preciso saber plantar, tem que saber esperar o processo todo. E o plantio é justamente buscar o conhecimento, buscar mentores que orientam. E é o que acho que nós temos feito, né, Deise? Essa questão do estudar, do buscar mentores de pessoas que já cresceram, que têm, como nos guiar no caminho que eles já trilharam, que deu certo. Então, é isso aí, ele diz, quer mudar seus resultados, então mude suas referências, né? Não dá para ter referências de pessoas que não deram certo, é preciso ter referências de pessoas que deram certo, pessoas que passaram pelos obstáculos, que se superaram, é preciso buscar essas referências para que o nosso resultado sejam diferentes, porque resultados diferentes exigem ações diferentes, como ele diz. E ele diz, tenha em mente que o seu negócio é do tamanho da sua mentalidade. Quanto maior o seu ego, menor o seu caixa. Então, não tem que ter uma mentalidade de que agora eu sei, eu sou, eu posso. Não. Tem que ter uma mentalidade grande no sentido de crescer, mas não de aquela palavra de
de ser orgulhoso, de achar que, né, que já chegou e tudo. Então, porque o ego é o maior inimigo do crescimento. Quando o seu ego cresce e tal, você deixa de crescer como pessoa ou no seu negócio. E outra coisa que ele falava assim, que é melhor esperar menos dos outros e mais de você. Né? Nós temos muito a mania, o modelo de estar esperando demais dos outros. E não esperamos, e não buscamos, não exploramos o nosso potencial. E todos esses que cresceram, que são bem-sucedidos, é porque eles não esperaram do outro. Pelo contrário, eles exploraram ao máximo as suas capacidades, as suas habilidades. Eles não dependeram da aprovação de ninguém, por isso que eles estão onde estão. E nós esperamos demais dos outros e não apostamos em nós mesmos, que Deus dá a capacidade para cada um, né, de acordo com a... Ele dá o fardo de acordo com o que cada um consegue carregar. E aí nós esperamos demais pelos outros. Então é muito importante e interessante todas essas falas. Eu também fiquei encantado com o conhecimento que ele tem sobre empreendedorismo, e não é um conhecimento de ouvir dizer, mas que ele realmente transformou em sabedoria, né? Que ele realmente tem frutos de tudo isso. Tem os resultados, né? Tem os resultados, né? É verdade, não é só coisa de ouvir dizer. Uhum. E ele fala de muitas coisas interessantes. Ele diz assim que o autoconhecimento é um processo que identifica padrões de pensamentos e hábitos pessoais. Aprender a identificar, a fazer reflexões, a meditar para ajudar e muito mudar o rumo da sua vida em todos os sentidos. Esse mês que nós estamos, né, essa questão do autoconhecimento, eu acho que não foi à toa essa modelagem dessa semana, né? Porque realmente nos leva a isso, a nos conhecer. Pois é, bem intencional essa modelagem dessa semana. E sempre ele fala que é sempre bom refletir sobre o seu papel na vida, os ciclos, as lições, os ensinamentos que ela te proporciona. Qual é o meu papel na vida? O que eu posso fazer nessa vida? Então, é muito interessante poder refletir sobre isso. E eu acho que muito isso, Deise, tá? Eu não gravei muita coisa, assim, anotei, mas são bastante códigos que dá para levar muito para a vida. Essa questão do empreendedorismo me chama muita atenção, porque é isso que eu estou buscando, né? Essa questão do crescimento pessoal, essa questão do empreender, do organizar, do planejar, que ele falava também, dessa questão do planejamento, do saber escalar, né? Aonde eu quero chegar, essa questão da escala, que é importante, saber por onde fazer para escalar tudo isso. Então, para mim, é muito proveitoso estar ouvindo essas mentorias sobre empreendedorismo, porque é algo que eu sempre busquei, uma coisa que ele falava também, de multiplicar o talento, né? Eu não lembro bem, mas era algo do tipo que ele falou lá um exemplo do homem que vendia o din-din, vendia o picolé de limão, e aí ele foi inovando e tudo, e foi crescendo nessa questão, até a ponto de vender a própria empresa por um preço bem alto, né? Porque ele não parou ali, ele foi inovando. E ele foi criando situações, ensinando outras pessoas também, e essa questão me toca muito, essa questão da multiplicação do talento, de poder confiar a outras pessoas, não querer fazer tudo sozinho. Então isso já me toca há muito tempo, e aí vendo que realmente é isso, o caminho é esse, então para mim foi bem proveitoso essa modelagem. Sim, inclusive você falou aí de pontos bem importantes, Francilene, que esses pontos, inclusive, eles foram até complementados hoje, na aula de hoje do Million Club, falando, inclusive, dos 4 maiores inimigos do empreendedor, que eu até fiz um post, fiz uma enquete para as pessoas participarem. Uhum. E você falou do ego, né? Muito importante isso, porque um dos inimigos, um dos sabotadores é a vaidade, é a arrogância. Ele botou, são 4, na verdade: arrogância, vaidade, atalho e você sair da zona de conforto, né? Então, a arrogância assim,
você achar que você não precisa aprender, que você não precisa de conhecimento, que você não precisa de ajuda, você não pede ajuda. Isso mostra o quão arrogante você é. Né? E se você for pensar lá na história bíblica, Jesus orientava a andar de dois em dois, porque um poderia auxiliar o outro, e sempre o caminho ficaria mais fácil. E o que a gente precisa saber é que a ignorância, ela não anula aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece. Então, você precisa começar a buscar conhecimento todos os dias. Né? Então, talvez a arrogância tenha te paralisado. Né? O que eu não sei, você deve sempre se perguntar, o que eu não sei que as outras pessoas sabem. Então, a gente tem sempre o que aprender. E em relação à vaidade, ele fala que não buscar se aprimorar através de cursos, de mentorias, novas ferramentas, novas habilidades, né? Porque o vaidoso, ele acredita que ele sabe tudo, né? Então, ele tem o ego muito inflado, né? Agora, o mundo, ele está em constante transformação, né? Então, você precisa testar algo novo todos os dias. Então, você precisa mensurar se é possível e fazer o teste. Senão, você vai ficar só no, né? Só acumulando, acumulando, acumulando. Então, você precisa, como a gente já falou anteriormente, testar, validar, praticar para multiplicar. Né? E o atalho é você querer sempre buscar uma forma mais fácil e mais rápida. Né? Então, se atalho fosse bom, seria um caminho. Né? E você não deve buscar atalhos. Todo resultado ele é conquistado com um processo. Então, você precisa entender do processo. Né? Você precisa testar a semente. Tudo começa por aqui. E o sair da zona de conforto é você não se conformar apenas com aquilo que você já sabe, né? Com o que você já sabe fazer hoje. Então, o seu negócio ele precisa estar sempre em expansão. Né? E aí você se acostuma com aquilo que está bom e nos exponencializa. Né? Então, aquilo que não está crescendo, está morrendo. E a gente precisa sair dessa zona de conforto, em todos os sentidos, em todas as áreas. Senão, a gente para naquela meta. E a gente tem que ter a meta só como uma referência, porque meta, de fato, é piso. Né? Então, o seu faturamento, ele será consequência da sua expansão diária, né? Através do seu conhecimento. Então, quantos livros você lê por mês? Né? Quantos cursos você faz? Né? Quanto network você acrescentou? Quantas novas habilidades você desenvolveu? Quantos negócios você testou? Né? Então, a vida ela precisa estar em constante evolução. Se você fortalece a sua identidade, você vai fazer e ter muito mais, e o que você vai ter um CPF mais forte do que o seu CNPJ, porque o que você precisa fortalecer é a sua identidade e o restante será consequência. Então, é isso que a gente precisa entender, no que a gente está baseando o nosso eu, né? No quem eu sou. Porque a gente precisa entender que 60% precisam estar nesse quem eu sou. A verdade, a gente está invertendo. A gente está se baseando 50% no que temos, 40% no que fazemos e 10% no que somos. E, na verdade, é o contrário. 60% você precisa se basear naquilo que você é. Então, você precisa entender a sua identidade e ativar a sua identidade. Porque se você entende que você é a imagem e semelhança do Criador e que você está aqui para dominar, governar e multiplicar, você vai colocar o seu CPF muito mais forte do que o CNPJ. Já sabemos que não é a empresa que quebra. Quem quebra é a nossa emoção. Então, nós quebramos antes da empresa. E é isso que a gente precisa saber fazer. Precisa dominar, O que é dominar? É você se posicionar. Se você se posiciona, você tem o domínio, né? Você finca os pés. Aí depois que você se posiciona, você começa a governar, que é fazer gestão, né? Você consegue fazer a gestão, fazer aliança
E aí, quando você faz essa aliança, aí sim você começa a multiplicar. Então, eu quis trazer um pouco dessas informações cruzadas, porque tudo faz sentido. E Tudo a faz gente está sentido. falando de uma personalidade que é mega power nessa questão do empreendedorismo. E hoje a gente teve essa aula complementar falando dessa pirâmide aí do Do indivíduo, empreendedor. falando dos sabotadores do empreendedor, né? Então, a gente precisa parar para pensar, né? A gente precisa saber de fato quem a gente é. E a gente se perde nisso, né? Aí a gente acaba também se perdendo nos propósitos e fica só nas propostas. Então é isso. A gente aconselha estudar a lei de Pareto, né? Que é 80-20. A gente aconselha estudar um quarto do resultado, a parábola do semeador, a parábola dos talentos, né? Então, eu vou deixar aqui como uma tarefa uma seguinte pergunta. 80% dos seus resultados só dependem de 20% dos seus esforços. Isso é um resumo da lei de Pareto. Quais são os 20% de ações que você precisa ter dentro da sua empresa para gerar os resultados? Faça essa pergunta a vocês e que vocês vão conseguir entender que tarefas que você faz que são improdutivas e quais as que você pode terceirizar, delegar, entendendo que você realmente não pode fazer tudo sozinho. Quem faz tudo sozinho não prospera. Essa é a minha mensagem final, Francilene. Foi, para mim, assim, muito enriquecedor estudar mais sobre ele, ouvir mais ele falando do que só lendo. E essa aula de hoje, então, para mim, foi como uma luva. Eu até convido as pessoas a irem lá no post. Eu estou gostando do Ivan, hein? O Ivan está entrando toda live. Só a semana passada que ele não entrou, e até falar para você puxar a orelha, porque as pessoas que são cativas, elas estão proibidas de não frequentarem aqui toda quinta-feira e arrastarem a multidão. Isso significa multiplicar, tá? A gente precisa investir nos pequenos, para a gente ser grande, porque é assim que acontece. Verdade. Né? Então, depois você puxa a orelha que ele já está entrando no final da live. Mas está valendo mesmo assim. Então, é isso, gente. A gente quis deixar essa mensagem final. E participem lá das enquetes. O que vocês quiserem também perguntar para a gente. Eu sempre vou falar isso, que a gente traga para vocês. A gente vai pesquisar, a gente vai trazer, porque isso para a gente é um grande aprendizado. E aí eu vou ter que colocar a Francilene também nesse exercício. Aí, ó, a Rosemary disse que está assistindo pela primeira vez. Muito bem. Aí, eu vou dizendo que não estava em casa, bolinha de gude, caixinha de fósforo. Não, isso não cai. Não vale. Isso que é prioridade na vida das pessoas. Então é isso. No futebol. Pois é. Rosinha, um abraço. A Rosinha é minha parceira de escola. A gente trabalha juntas. Que obrigada, legal. Rosinha. Eu falei para ela, disse que ia entrar dessa vez. Então, obrigada, Rosinha. Espero que você volte toda quinta-feira. A gente está por aqui. E para finalizar, mais um código que ele falava, que é assim, treine, mesmo que você já seja um expert no assunto. Mesmo que você já saiba muito, mas treine. Faça sempre mais do que é demandado. E procure trabalhar no que gosta, né? Porque quem faz mais do que é pago para fazer, logo receberá mais para fazer o que já faz. E uma outra coisa que eu achei... Isso, dá sempre mais do que é pedido, entregar muito mais do que o cliente espera. Isso faz a diferença, né, para o cliente, quando você entrega mais do combinado. E uma outra coisa, ele diz que sem atitude você nunca começa. Sem compromisso e persistência você não mantém, e sem consistência você nunca termina. Então, seja consistente, termine o que você começou, seja coerente com você e com os outros. Então, é preciso ter atitude para começar. Quantas vezes a gente
planeja tantas coisas e tal, mas sem começar, boas ideias, sem colocar em prática, são só apenas boas ideias. Não Não, serve de não funciona, nada, não né? serve para nada, boas ideias, né? Então, as boas ideias tem que matar essa ideia e colocar ela em prática, colocar para funcionar. Isso E aí. sem atitude, ninguém nunca começa nada. E preciso ter compromisso, persistência, mesmo que pareça que não vai dar certo, persista. Se é aquilo que você sonha, se é aquilo que você quer, vá em frente, estude, busque pessoas que lhe auxiliam, busque pessoas que lhe ajudam, que vai dar certo. Então é isso aí, a mensagem que eu deixo também para o final é isso. E peço, tá, né? É isso aí, Rosinha, é preciso atitude para começar, tá bom? Isso aí. É. Muitas E, vezes assim, as eu nossas transbordo muito na vida da... Eu gosto de transbordar na vida da Rosinha, assim, também, a gente conversa e tudo. A Rosimara, eu chamo ela de Rosinha, carinhosamente. legal, E é legal. muito bom poder, né, dividir com outras pessoas aquilo que a gente sabe, porque vai ajudar também outras pessoas. E essa live que a gente faz é isso, é transbordar, é falar daquilo que a gente aprendeu, conhece, Uhum. e vai ajudando outras pessoas. Então, fiquem todos na paz de Deus. Eu estou saindo daqui a pouquinho também, que eu tenho um compromisso agora na igreja. Estou também transbordando na vida de outras pessoas que precisam também conhecer Jesus Cristo, porque Ele é a razão da nossa vida, deve ser a razão, né? Poder Sempre, ter esse sempre. conhecimento dele, se sentir amado por Ele todos os dias. Então, que vocês fiquem na paz de Deus, que esse Jesus Cristo, que é só amor por nós, que nos quer perto dele, que quer fazer morada no nosso coração, que ele permaneça na sua vida, na sua casa. Que todos os seus projetos sejam baseados nele, né? Porque as estratégias, elas vêm do alto. Não adianta só a gente lutar com as nossas próprias forças. É preciso buscar as estratégias do alto, pedir a ajuda do Senhor e confiar nele, de fato. Não só pedir, mas pedir e confiar, porque não adianta pedir e querer fazer tudo sozinho. Uhum. Então, fiquem todos na paz de Deus e até a quinta-feira, se Ele nos permitir, a gente vai estar aqui mais uma vez com uma outra modelagem que é surpresa, nós só sabemos na segunda, né? Isso aí. Isso aí, gente. Agradeço a presença de todos e eu aguardo vocês aqui na quinta-feira que vem. Um beijo grande, Francilene, e até semana que vem. Outro para você. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Rosinha.